Então, ensino médio, vamos para a parte de português, falar de conectividade textual. Primeira coisa, quando a gente fala de conectividade, a gente lembra de conexão, de junção, né? E se a gente fala textual, já está dito que é o quê? Eu elaborar frases, elaborar textos, eu tenho que ter a ideia de como eu vou colocar as palavras, como elas vão se encaixar, qual é o momento certo de eu usá-las para poder dar o entendimento do meu texto, tá? Então, isso é uma prévia de conectividade textual. Por quê? Quem são esses conectivos que fazem isso com o texto, que unem, que dão sentido ao texto, né? Conectivos, eles são aqueles elementos fundamentais para a construção de um texto, que tenha uma coesão, que ele seja coeso e que ele seja coerente, né? Eu tenho que ter ideias, e isso é muito importante, daqui a pouco vocês vão ver a aula de redação, e na aula de redação vou falar sobre isso. A importância de eu entender o significado das palavras e saber colocar essas palavras naquele ponto certo do meu texto, para que aquele meu texto ele tenha coesão e ele tenha coerência. Porque é aquilo que eu sempre te falo sempre aqui, né? Poxa, eu começo lá em cima do meu texto falando de uma coisa, lá no meio eu falo de uma que não tem nada a ver, e aí o leitor ele vai entender o quê? Nada com coisa alguma. Então é importante entender. Por isso que vocês, quando começam a fase escolar, é tudo o quê? Uma escada, né? Vocês vão de degrau em degrau. Eu começo a aprender quais são as vogais, quais são as consoantes, quais são as famílias. Eu começo a juntar uma família com a outra para formar palavras. Daqui a pouco eu já começo a entender como eu faço frases. Daqui a pouco eu já aumento um pouquinho mais para escrever um textinho de 3 linhas. E assim vai. Por quê? Diante disso tudo, cada degrau que vocês vão passando escolar, aí vocês vão começar a aprender o quê? Começa a aprender o quê? A gramática, né? Ah, como que eu formo a palavra? O que é o fonema? Né? O que é vogal? O que é uma semivogal? Como é uma divisão silábica? O que é uma sílaba tônica? O que é um adjetivo? O que é um advérbio, substantivo? Então vocês começam a aprender porque quando chega uma certa fase, e agora a gente está falando com o ensino médio já tem que estar o quê? Ó, esperto nessa situação aqui, porque ele já passou por toda essa fase. O ensino médio, na realidade, ele vem repetir aquilo que vocês tiveram no Fundamental 1 e no Fundamental 2. Eles vêm com uma cobrança um pouco maior, mas na realidade eles vêm repetir. Então, se lá atrás eu fui bem alfabetizado, eu aprendi a escrever, eu aprendi bem como usar minha pontuação, para que serve a pontuação? É lá no Fundamental que vocês aprendem isso. Então, na hora de eu pegar e redigir um texto, eu vou ter uma facilidade maior. O que vai ser implicante no momento vai ser o tema, que se eu não tiver familiarizado com esse tema, para mim pegar na minha mente e programar um texto que seja entendido, um texto bom para o leitor, né? E aí, isso aqui faz parte do Enem, gente, tá? Isso aqui faz parte de concursos públicos, tá? Porque se eu não sei isso, eu vou ficar perdido na hora de eu estar atuando e fazendo mesmo as avaliações de concurso, tá bom? Então vamos continuar. Então eu já falei o que é conectivo, né? Então são palavras ali que eles têm que ter conexão. Tudo que eu uso, todos os instrumentos que eu uso para formar um texto, e eu tenho que estar sabendo como colocar esse texto, tá? Então vamos analisar a palavra conectivo, tá? Nós notamos que tem uma referência à conexão, aquilo que eu falei para vocês, a junção. E isso é dessa forma mesmo, porque os conectivos, eles possibilitam que se conecte os elementos dentro da língua portuguesa. Ele faz a conexão dos elementos na língua portuguesa, tá? Então, se eu vou redigir um texto, eu tenho que ter o quê? O modo... O que é um texto? Né? Um texto que eu estou redigindo, aí vamos pular logo para o Enem. O que é uma redação que eu vou redigir? Ela é um modo de eu expressar de forma satisfatória, né, todos os conectivos, que são as ferramentas que eu vou ter, que vão me permitir ter ideias, né, uma ideia mais clara, uma ideia mais organizada. Se eu partir do princípio que eu tenho que usar todos os meus conectivos da maneira que eu aprendi
corretamente. Porque não adianta eu falar, eu escrevo muito, mas na hora de passar para o papel e você ler, fazer entendimento, a pessoa não consegue entender porque você não tem esses conectivos aqui, ó, na pontinha da língua para poder colocar, passar ele para o papel, tá? Então, a clareza num texto e a organização, né? De forma que... Lembra que eu falo redação para vocês? A redação ela tem que ter, no mínimo, 3 parágrafos, né? E eu tenho que usar a palavra de forma que o meu leitor, que não está ali, ele não viu nada, ele não sabe nada, ele não sabe o que eu quero falar, mas ele vai ler e ele vai se fazer entender por aquele texto que eu redigi. Então, quando eu faço um texto, eu tenho que pensar no meu leitor. Porque não adianta eu falar assim, eu vou colocar aqui que eu peço de qualquer jeito. Porque quando eu ler, eu sei que eu estou falando. Você que fez o texto. Então você sabe o que você queria falar. Agora o leitor não. O leitor ele vai pegar e através do seu texto ele vai entender. Ah, aqui fulano de tal quis se expressar dessa forma, essa forma. Então é importante ter uma organização nessa conectividade textual, tá? De primeira vocês têm que colocar isso. Ter uma organização e ter uma clareza. Não precisa você ficar aí sim, enrolando, não. Como a gente fala na Marinha, né? É um rolo de japona, não precisa isso. Entendeu? Tem que ter clareza. Outra situação. Se a gente já sabe o que é conectivo, né? A gente já entendeu o que é conectivo e o porquê que eles são muito importantes e necessários nos elementos textual. Outra informação, outra coisa que é muito, muito, muito importante é complementarmos esse estudo sobre o que entendemos quem eles são. Quem eles são o quê? Cada um que é responsável, tá? Cada palavra, o que eles têm de atuação, de responsabilidade dentro de um texto. Isso a gente chama de coesão. Então eu tenho que ter uma ligação com a outra. Por quê? Se eu estou conjugando o verbo, se eu estou falando no verbo do futuro, eu não posso, se eu quero falar algo de futuro, eu vou sempre estar, né, pensando em qual pessoa que eu estou, se é a primeira, a segunda, a terceira, pessoa do plural ou do singular, e o meu verbo tem que estar concordando com essa pessoa, tá? Então isso se chama coesão. Imagina se eu falar assim, ó, eles gostam de estudo. Preste atenção. Eles, terceira pessoa do plural. Aí eu coloco lá, eles gostam de estudo. Epa! Tem coesão isso aqui? Óbvio que não. Eu tenho que conjugar o meu verbo da maneira que se apresenta a minha pessoa. Então, se aqui está a minha pessoa na terceira do plural, aqui seriam eles gostam. E acontece, gente, vocês podem falar, que isso é banalidade, a gente vai errar isso? Erra-se. Não se preste atenção. E isso se chama conectividade, tá? Isso se chama coesão. Quando eu pego o meu texto e eu junto as palavras, os verbos, advérbio, tudo que dentro da gramática que se encaixa. E quando eu vou ler, eu vou entender o que eu estou falando, tá? Então a coesão, ela é muito importante. Por quê? Ela faz a conexão, ou seja, ela faz a ligação entre os elementos, tá? Que estão num texto. Ela faz essa ligação dos elementos do texto. E o que eu quero dizer com isso, né? Porque a coesão, ela na verdade, ela cuida, né? Em uma perspectiva estrutural, ela faz uma estrutura do meu texto, tá? Então, seja ela por palavras, né? Seja ela por frases, por períodos, por parágrafo também, que tem que ter coesão. Se eu sair de um parágrafo e vou para um outro totalmente que não tem nada a ver, ou se aquilo que eu falo na redação, lá em cima eu coloquei certas situações na minha introdução, quando chega no meu desenvolvimento não tem nada a ver com o que eu coloquei lá em cima, também se chama coesão, tá? Aí vamos para outra parte que é super importante. Quando a tia corrige a redação de vocês, eu coloco lá coesão, coerência, né? O que é a coerência? Qual é a diferença entre um ou outro? Ou o que elas se complementam aí? Então, como eu disse antes, coesão, ela vem fazer, tem uma grande importância de fazer ligações entre os elementos textuais. A coerência também
Porque a coerência, ela vai te elaborar uma lógica do texto. Uma lógica daquilo que está sendo dito, uma lógica daquilo que está sendo falado no texto, tá? Então, quando eu não tenho essa lógica, o que pode acontecer? O que pode ocorrer? Quando o meu leitor vai ler, o que vai acontecer? Não estou entendendo nada com coisa alguma. Então, é importante também a coerência estar presente. Ela é também indispensável para ter um bom texto, tá? E por que eu falo isso? Porque quando eu faço uma produção textual coerente, o que acontece? Se ela está coerente é porque as minhas ideias do texto estão em sintonia. Por isso que é importante, vocês vão fazer Enem, e o que eu tenho que fazer lá no Enem? Eu tenho um papel chamado rascunho na prova do Enem, tá? Esse rascunho é justamente para vocês, a palavra, vou ser redundante, mas é isso mesmo, rascunhar aquelas ideias que você tem para colocar no texto que foi solicitado para você, né? Então você vai chegar ali, você vai primeiro, geralmente no Enem, tá? Dando dica da redação. Eu vou falar em redação de novo, porque isso é importante, mas dando dica da redação, o que acontece? No Enem, eles te dão pelo menos 3 tipos de textos, falando daquele assunto que eles vão cobrar na redação, tá? Então vem um texto em versos, tá? Em prosa, ele vem o texto, ou seja, um texto normal, linha, como vocês fazem a redação. Pode vir um texto em versos, pode vir uma charge, pode vir um texto como se fosse uma crônica, mas tudo elevado naquele assunto que vai ser pedido na redação de vocês. Aí, por que eles fazem isso? Uma, é para um pouco elucidar a ideia do que eles vão querer, né? Abrir a mente de vocês e jogar também com vários tipos de texto, onde eu posso, de forma diferente na minha escrita, trazer a mesma mensagem, tá? Uma coisa que é importantíssima é saber, não posso de maneira alguma copiar nada que tem nesse texto, tá? Ah, vou copiar aquela frasezinha que eu gostei, vou jogar na minha redação. Isso se chama plágio. E quem estiver lá fazendo a correção, detectar de primeira, ele nem corrige, ele vai dar um risco e você já está eliminado pela redação. Então preste atenção, eu não vou copiar, eu posso sim, eu vou ler o texto e dali formular ideias através daquele texto. Com certeza, vai me ajudar? Vai me ajudar. Eu vou formular ideias. Então, para que serve o rascunho? Eu vou começar a rascunhar aquilo que eu quero passar. Mas como? De maneira aleatória? Não. Porque vocês têm tempo para fazer. Então, é importante que vocês façam uma organização. Então, minha introdução eu quero introduzir dessa forma aqui. Meu desenvolvimento eu quero fazer assim, assim, assim. E minha conclusão assim. Então, depois vocês vão ler e vão vir aparando as arestas. Não, isso aqui não vai ficar legal, isso aqui... Por isso que serve o rascunho. Porque quando vocês pegam do rascunho e passam para a folha que vai ser corrigida, acabou. Tá? É ali que vai ser corrigido. Errei e tal. É ali, tá? Que vai ser corrigido. Então não tem para onde correr. Mas vocês têm essa oportunidade de fazer o rascunho. Então, voltando na coerência, como eu falei que a coesão é importante, a coerência também, quando eu tenho ideias dentro do meu texto que está em sintonia uma com a outra, que existe uma lógica no desenvolvimento do meu texto, que um complementa o outro, eu saí daqui desse ponto aqui, foi para o outro, mas está complementando aquilo, isso se chama coerência textual, tá? E a coerência e a coesão textual, elas devem ser presentes, tá? No texto que vocês vão elaborar. É muito importante que eu esteja presente com esses elementos que eu supracitei para vocês, que vai fazer um texto ser desenvolvido com mais clareza, com organização e com entendimento para aquele leitor, tá? Então, o que acontece? A fim de que o plano das ideias esteja bem organizado, o plano estrutural, ou seja, quando eu falo plano das ideias, é aquilo do que eu quero falar. E quando eu falo de plano estrutural, são as palavras que eu aprendi dentro da língua portuguesa, períodos, orações, palavras em geral, tá, gente? Se ela é substantivo, se ela é advérbio, se ela é adjetivo, não importa.
palavra, se ela é pronome, não importa. Em geral, do que eu aprendi, eles vão estar o quê? Conexo. A parte estrutural, ela vai estar conecta. A ideia de ser bem organizado está dentro disso aí. Quando eu fazer essa conexão. E também deve-se estar... que a gente pensa, né? Anteriormente, o que eu falei para você? Os conectivos, eles são o quê? Os principais elementos formadores responsáveis pela coesão, pela essa junção textual. Eles são. Mas eles também, além disso, eles vão ser aquele aspecto que vai contribuir para um texto coerente. Então, coesão e coerência, eles têm que andar unidos, juntos. Um depende do outro, tá? Eu vou fazer um texto coesivo, onde o que é a coesão? Voltando, hein? Tô voltando. Coesivo, onde? As palavras, a estrutura, tá tudo organizadinho. Tá legal, tá um combinando com o outro, verbo, pronome, tá tudo junto. Mas aí quando eu chego na coerência, tem nada a ver uma coisa com a outra. Pô, ele escreve bem, ele sabe usar a palavra, ele sabe escrever, a pontuação dele tá ok, ele tá colocando... Mas não tô entendendo qual é a ideia que ele quis passar dentro disso tudo. Então, por isso que um precisa do outro. Então, eu preciso ter uma coesão junto com um texto coerente, tá? Quando eu vá falar, ele seja coerente, ele esteja junto, tá bom? Vou falar aqui, agora você vai ver, eu vou falar aqui de alguns conectivos, né? A função da coesão e quais são os conectivos, tá? Então, alguns só para dar exemplo. Na adição, quando eu vou fazer algo no meu texto de colocar alguma coisa a mais, né? Eu vou adicionar, só um instantinho. Eu vou adicionar, então eu posso usar lá dentro, na minha adição, o além disso, mais, lembra do mais? Que eu sempre falo, a diferença de mais com i e mais sem i. Então, além disso, mais, eu posso estar usando. Eu tenho oposição, porém, né? Ah, isso acontece assim, porém, tá. É uma oposição. O que é oposição, gente? É o contrário, tá? Eu posso falar de uma conclusão, logo, acontece isso por causa. Pois, é assim. São palavras que eu posso usar com conectividade. Dúvida, é provável que aconteça, né? Estou dando alguns exemplos, tá? Certeza, certamente isso vai ocasionar naquilo ou no outro, tá? Comparação, às vezes um pode ser assim, às vezes outro pode ser assim. Eu vou fazer um comparativo. Então, esses são alguns exemplos que eu estou dando para vocês, mas o importante que eu não posso esquecer é que na parte, quando eu vou escrever as palavras, eu tenho que ter ideia clara do que eu quero falar e do que eu quero passar para o meu leitor. Então, isso se chama conectividade textual, onde eu vou pegar todos os elementos que eu aprendi, né, dentro da língua portuguesa, para formar um texto e vou utilizá-los de forma clara e organizada. Outro exemplo aqui de adição. Adição, eu tô lá falando, aí eu posso chegar e falar assim, mas além disso, né? Eu posso chegar e falar assim, não, mas depois, aconteceu assim, mas depois, eu tô adicionando, tá? Conectivos de adição. Oposição, porém, como já tinha dito, né? Pelo contrário, olha aí, lembra que eu falei que oposição é diferença de um é de um lado, outro é do outro, né? A gente lembra até da política, tá? Quando eu falo de conclusão, né? Quando eu tô fechando, então eu posso usar portanto, enfim junto, tá, gente? Por favor. Conclusão, em conclusão, a tudo acontecido, eu posso usar. Mesmo assim, eu posso terminar, tá?
os meus textos. Concessão. O que é concessão? Eu dar algo, eu deixar que aconteça algo, eu conceder algo, tá? Então, na concessão, ó, apesar de a educação tá assim, assim, esse lado assim, assim. Então, por exemplo, apesar de acontecer aquilo ali, houve aquele outro ali, uma concessão, tá? Embora tenha ocorrido isso, tá. Então, são concessões conectos que eu uso dentro, tá? O outro, vamos ver um outro aqui, para poder exemplificar para vocês, né? Dúvida. É provável, né? A gente não sabe. Quando a gente fala assim, é provável, a gente não sabe se vai acontecer ou não, tá? Então, tem vários conectivos que eu posso utilizar na elaboração do texto. Então, o que é importante eu saber sobre conectividade textual? Fechando agora a aula. Tem que entender que coerência e coesão, eles andam juntos. Para que eu tenha um bom texto, o meu texto tem que estar escrito de maneira clara. O que é claro? É o objetivo do que eu quero passar. Não é ficar enrolando, eu não estou escrevendo uma historinha, né? Não é ficar enrolando. Clara, de uma maneira organizada. Tia, o que vem a ser essa organização? Eu dividi meus parágrafos, eu saber utilizar minhas palavras da forma certa. Se eu estou falando daquele assunto, eu estou dando continuidade e dentro daquele assunto, eu não vou fugir daquele assunto. Então é importante. E por que isso tudo? Lá atrás eu aprendi, isso eu estou falando para o ensino médio. Substantivo, a classe gramatical da língua portuguesa, né? Dando exemplo, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, que são muito importantes, vocês muitas vezes não sabem usar. Verbo, né? Aprendi pontuação, as regras da pontuação. Para que eu uso travessão? Para que eu uso a vírgula? Para que eu uso ponto e vírgula? O que significa um ponto continuativo? O que significa um ponto parágrafo? O que significa dois pontos? Por que eu tenho que usar os dois pontos ali? Tudo isso. Por que eu tenho que usar reticência? Tudo isso vocês aprenderam desde o primeiro, do Fundamental 1. E agora, junta-se tudo isso que vocês aprenderam para colocar no texto. A dica que eu tenho é o seguinte: tem uma palavra que eu acho ela linda. Nossa, se eu escrever essa palavra, meu texto vai ficar excepcional. Mas você sabe o significado? Se você souber e ela se encaixar dentro daquilo que você está escrevendo, beleza. Se você não souber o significado da palavra, não a escreva. Porque pode você colocar ali numa situação que não tem nada a ver aquela palavra ser usada. Uma coisa que a tia fica muito chateada, em geral, é quando eu vejo as pessoas quererem usar palavras bonitas e que a palavra não tem nada a ver com o contexto. Mas porque ela achou a palavra bonita, ela joga aquela palavra. Eu corrijo a redação de vocês assim. Ué, mas o que você quer dizer com isso aqui? Não tem nada a ver uma coisa com a outra que você está falando. Então, o simples, muitas das vezes, faz vocês ganharem, tá? Então não adianta. Agora, se eu sei, Tia Claudinha escreve, né? Como vocês veem, pô, Tia Claudinha escreve assim, porque eu sei as palavras. E a dica das palavras é aquela: eu vou lá no primitivo dela, vou entender o que ela significa para mim saber o seu derivado. Aí eu tenho noção de que é o significado da palavra. Mas se eu não tenho noção nem do primitivo, não vou ter essa noção do derivado. Então, qual é a dica? Não a escrevo, não a coloco no meu texto. Porque, de repente, por sorte, ela pode se encaixar, mas ela também pode não se encaixar, tá ok? Então tá aí, conectividade textual. Quando eu for para a aula de redação, vocês vão entender mais um pouquinho disso aqui, tá bom?